Olá, cara audiência. Boa noite a todos. Hoje eu tenho o prazer de anunciar mais um diálogo virtual. Esta é a terceira edição do diálogo virtual, sendo o primeiro diálogo virtual do ano de 2022. Nós temos como temática nesta edição políticas na área de saúde e lazer, o papel da educação física. E teremos como palestrantes o professor Dr. Alan Queiroz da Costa e o professor Flávio da Guarda. Neste momento, eu vou fazer a apresentação do currículo dos palestrantes, mas antes disso, eu vou me apresentar. Eu sou o professor doutor Gustavo Aires de Arruda, eu fiz pós-doutorado na FENSG, na Universidade de Pernambuco, o programa associado em enfermagem, o PE, o EPB, fiz mestrado em educação física, bem como doutorado em educação física pelo programa de pós-graduação associado em educação física, o EM-UEL. Sou graduado em educação física, licenciatura plena pela UEL, e atuo como professor na Escola Superior de Educação Física, na UPE. Vamos à apresentação do currículo dos palestrantes. O professor Dr. Flávio da Guarda fez doutorado em saúde pública pela Fiocruz Pernambuco, atuou como coordenador da política pública de promoção da saúde no município de Igaraçu, Pernambuco. Atualmente é professor de epidemiologia e avaliação de tecnologias em saúde no curso de graduação em saúde coletiva da Universidade Federal de Pernambuco, campus Vitória do Santo Antão. Professor da disciplina Economia da Saúde no programa de residência multiprofissional em interiorização da atenção básica e epidemiologia aplicada à atividade física no programa de pós-graduação em educação física da UFPE, campus Recife. O professor Dr. Alan Queiroz da Costa é doutor em Ciências da Comunicação e mestre em Ciências da Motricidade Humana, especialista em Educação Física Escolar e em Gestão do Esporte e Lazer, pesquisador associado do GPCOM, USP, do LEFEM, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e do GEQIP, UPE. Atuou como gestor técnico na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo e atualmente é professor da Escola Superior de Educação Física, da UPE. Eu passo a palavra, neste momento, ao professor Flávio da Guarda. Professores, é um grande prazer ter a presença de vocês nesse diálogo virtual. Aviso também a toda a audiência que é possível fazer a inscrição pelo Event 3. O link está no YouTube. Para quem ainda não fez a inscrição, é só entrar neste link, pois é possível receber o certificado depois das nossas apresentações. Muito obrigado. Boa noite, professor Gustavo. Boa noite a todos que participam do diálogo virtual. Eu quero expressar a minha alegria pelo convite que eu recebi para participar desse evento. Eu me sinto muita vontade de estar aqui discutindo política pública com o grupo da UPE, que é onde eu fiz a minha graduação, que é onde eu fiz o meu pós-doutorado, que é onde eu iniciei a minha formação científica. E é muito gratificante para mim falar de uma coisa que eu tenho me debruçado a investigar desde 2016, que é o papel da educação física nas políticas de saúde. Então, o desafio que eu recebi foi o desafio de discutir com vocês o papel do profissional da educação física no contexto das políticas públicas de saúde no Brasil, e mais especificamente, a pergunta que me foi colocada foi: no contexto das políticas públicas de saúde no Brasil, qual que é o papel do profissional da educação física a partir do conceito ampliado de saúde? Eu me propus responder isso antes mesmo de começar a falar, porque haveria uma infinidade de possibilidades de a gente falar aqui da contribuição do profissional da educação física para a saúde. Talvez a mais rápida que pudesse surgir seria melhorar indicadores de saúde
melhorar indicadores de saúde física ou de saúde mental para aumentar o nível de saúde da população. Mas eu me propus responder por esse viés, que o papel da gente é contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país. E elaborei aqui uma sequenciazinha de tópicos para discutir com vocês na perspectiva de tentar atingir o objetivo de discutir, abrir um diálogo, como é a proposta do evento, sobre o papel do profissional da educação física no contexto dessas políticas, fazendo um resgate muito rápido e uma contextualização do ponto de vista histórico do que é a concepção de saúde, de como que o entendimento de saúde muda a forma de atuação, elaboração e condução das políticas públicas. Depois eu vou falar um pouquinho da relação entre política pública e desenvolvimento econômico, tentando justificar a resposta que eu dei para o primeiro questionamento, ou ainda incitar um debate a respeito da resposta que eu dei para o questionamento. Vou falar especificamente do papel do profissional de educação física nesse contexto, na busca pelo desenvolvimento econômico e social do país, e, por fim, vou apontar questões que eu considero importantes, que são desafios que a gente tem pela frente. A gente tem conseguido bons ganhos do ponto de vista da participação da educação física, e particularmente do professor da educação física, nas políticas de saúde, mas a gente ainda tem muitos avanços, ou ainda tem muitos desafios a enfrentar. Então, eu vou seguir esse sumário aqui para tentar atingir esse objetivo de discutir com vocês como que a gente vai contribuir para o desenvolvimento social e econômico do país. Do ponto de vista histórico, é importante que a gente entenda que, quando a gente vai falar assim de conceito ampliado de saúde, papel do profissional de educação física, a gente tem que ter claro que isso tem a ver com construções históricas, né? O conceito ampliado de saúde, ao pé da letra, ele é uma evolução, um construto científico e tecnológico. O conceito ampliado de saúde é uma tecnologia que se usa para tomar como referência o entendimento do que é saúde e o entendimento de como se pode atuar sobre a saúde. Mas isso não vem de sempre, né? Existiam outras concepções. Então, na medida que o entendimento de saúde, o entendimento da relação entre saúde e doença nas sociedades vai evoluindo, vão surgindo novos paradigmas, vão surgindo novas teorias, vão surgindo novas tecnologias para explicar e para justificar como intervir e como contribuir para a melhoria da saúde das pessoas. Então, a gente parte da lógica de que antigamente se tinha doença como castigo, se as pessoas não fizessem a oferenda para o deus da colheita, ela era castigada e adoecia. Mais adiante, a ciência evolui um pouco, as descobertas de Pasteur, as descobertas do microscópio em si, abriram um caminho para o entendimento do que se chamou de modelo unicausal, né? A teoria do contágio, aquela ideia de que sempre haveria uma explicação ou um fator etiológico que seria responsável pelo desenvolvimento das doenças, e a partir do momento em que se agisse sobre esses agentes etiológicos, se chegaria ao máximo de saúde, da saúde perfeita da população. Depois se percebeu que não é bem dentro desse entendimento, que a saúde ela é um construto que parte de várias nuances, não só questões físicas, questões psicológicas, o ambiente onde se vive. Então, a partir principalmente do século XVIII, com a Revolução Industrial, as pessoas começam a mudar a lógica de produção da sociedade, as cidades, os centros urbanos começam a se tornar maiores, migração, a lógica de produção no sistema capitalista faz com que as pessoas se exponham a fatores que até então não eram observados como sendo causadores de doença. O estresse, a sobrecarga do trabalho, a repetição de tarefas, começa a dar origem a uma ideia, uma concepção de que a saúde ela era fruto de vários fatores
né, que a doença ela viria a partir da exposição do ser humano a vários fatores. E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, surge a lógica de que os estados passam a investir, e aí surge a lógica da política pública formal da saúde, os estados passam a investir na prestação de serviços, na oferta de políticas públicas com foco na saúde, na educação, na segurança pública, nos transportes, né, que a gente estuda nos livros de história como sendo o estado de bem-estar social, o welfare state. E aí, dentro dessa lógica, dentro desse conceito, foi preciso surgir uma definição teórica que ajudasse simplesmente a construção de políticas para o cuidado com a saúde das pessoas. Então, o conceito que a OMS cria a partir de 1945, ele tem essa perspectiva de muito mais ilustrar a possibilidade de onde atuar para promover políticas de saúde do que, de fato, de dizer o que era a saúde, né? Conceituar a saúde é algo muito difícil. E aí, esse conhecimento ele vai evoluindo até a compreensão da saúde, ou a compreensão da organização do sistema de saúde dentro de níveis de complexidade, seja na pirâmide, atenção primária, média complexidade e alta complexidade, seja dentro da estrutura de redes, que já foi uma evolução que surgiu em alguns países, que aqui no Brasil, especificamente, coloca a atenção básica como centro organizador, o núcleo ordenador das ações de toda a rede. E mesmo dentro dessa perspectiva, o investimento público em políticas, particularmente de saúde, normalmente ele é questionado porque é um investimento que ele é caro e que ele tende a não diminuir no curto prazo. E aí, para finalizar essa introdução a respeito do contexto e de como se entende a lógica do conceito ampliado de saúde, né, a gente tem que entender que há um novo paradigma que surge, que é o paradigma das políticas de saúde com foco na eficiência. Ou seja, é fundamental que o investimento público, e em muitas situações investimento privado também, feito em políticas de saúde, ele precisa gerar o melhor resultado possível com o mínimo de recursos possível. Então, é muito dentro dessa lógica que a gente avança para além do conceito ampliado de saúde, mas aqui no Brasil, particularmente, a gente não foge à lógica do entendimento da nossa intervenção, da intervenção do sistema único de saúde de uma forma geral, da organização das políticas de saúde, as portarias que normatizam praticamente todas as ações e serviços, elas giram ou tentam, né, ser construídas em torno do conceito ampliado de saúde, que é um avanço, como eu disse, tecnológico e científico, por criar um novo paradigma a partir do entendimento de que saúde não se faz somente com ação no setor sanitário, de que saúde não se faz somente a partir de intervenções físicas ou sobre os corpos das pessoas, e que ela é um construto que depende da interação de outros fatores e de outros elementos da sociedade, como a alimentação, a renda, a habitação, o lazer, a educação, o trabalho, etc. Então, é muito dentro dessa lógica que se estrutura atualmente os sistemas de saúde, principalmente públicos, que têm uma perspectiva universal, que tem uma perspectiva de atender a toda a população sem restrição. Por exemplo, o sistema de saúde brasileiro, o sistema de saúde canadense, o sistema de saúde francês, o sistema de saúde do Reino Unido. E a discussão que se faz, e existe, inclusive, um entendimento equivocado de que investimento em política pública não gera retorno, particularmente se investimento em política pública de saúde, ele não gera retorno, porque a saúde é algo que as pessoas devem procurar ter, ou ainda que qualquer investimento que eu faça em educação é um investimento em saúde, que qualquer investimento que eu faça em transporte, dentro dessa lógica de que a saúde é um construto que depende da relação entre esses fatores, ele vai interferir sobre a saúde. É com base nisso que se questiona e que surgem algumas evidências que dão suporte à ideia de que
muito provavelmente existe uma relação entre política de saúde e desenvolvimento social e desenvolvimento econômico. E é dentro dessa lógica que eu vou querer apresentar algumas evidências. Se a gente for analisar do ponto de vista pragmático, as pessoas que têm maior renda, elas têm maior renda, têm estabilidade no emprego, têm emprego, elas normalmente têm acesso a bens e serviços, né? Bens e serviços de educação, bens e serviços de segurança pública, bens e serviços de saúde. E essas pessoas de maior renda, naturalmente, tendem a ser mais produtivas no trabalho, tendem a buscar se qualificar melhor, então melhoram o seu nível de educação, fazem investimentos financeiros ou para melhorar o seu futuro, ou para ter um pouco mais de conforto quando se aposentarem, ou ainda para evitar quaisquer problemas que possam acontecer do ponto de vista financeiro. E pessoas com maior renda também têm maior longevidade. Até aqui eu não estou falando absolutamente nenhuma novidade para ninguém, né? Mas o que as evidências falam a respeito do quanto que baixos níveis de saúde interferem no desenvolvimento das sociedades, interferem no desenvolvimento dos países. Tá? Esse texto ele foi publicado no Lancet em 2018, por aquele grupo específico que estuda epidemiologia e economia na saúde, e ele apontou que o investimento em prevenção e controle de doença crônica, particularmente doença crônica não transmissível, ele é um elemento que é fundamental para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né, para o alcance dos objetivos do milênio. E aí o texto, eu recomendo a quem puder se debruçar sobre ele, ele fala que, por exemplo, as doenças crônicas, elas aumentam o gasto das famílias, então elas promovem pobreza, elas promovem gasto catastrófico, né, que é aquele gasto que você faz quando tem uma emergência de saúde e que, às vezes, para salvar uma vida, para resolver um problema de saúde, você termina se endividando. As doenças crônicas, elas, por afetarem mulheres em idade fértil, elas tendem a prejudicar o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável relacionados com a saúde da criança, com a saúde materna, e também agravam as condições de doenças transmissíveis, como, por exemplo, a tuberculose, a malária e a AIDS. Então, nesse texto, o que se aponta é que sustentável no planeta. Dois achados interessantes que eu acho que tem nesse estudo é que ele aponta que essas doenças elas promovem o gasto catastrófico, como eu tinha dito, mas também que os investimentos na prevenção dessas doenças promovem altos retornos e contribuem para o crescimento econômico. Então, a gente já começa a discutir que existem evidências fortes que apontam uma relação entre não só os níveis de saúde da população e o desenvolvimento social e econômico de um país, mas também entre os níveis de desenvolvimento social e econômico de um país e a saúde da sua população. Então, são elementos que se retroalimentam. Uma outra evidência que eu queria destacar é um texto produzido pelo IPEA, né, que é um dos principais, um dos institutos de pesquisa econômica mais respeitados no mundo, né, que fala, que apresenta as possibilidades ou que argumenta com um conjunto de evidências, ele faz uma revisão de um conjunto de evidências que mostra como que o SUS pode contribuir para mitigar os efeitos da recessão econômica no Brasil e para aumentar o desenvolvimento econômico no Brasil.
Outras evidências apontam que indivíduos que têm instabilidade no emprego, dificuldade de conseguir trabalho, baixa renda, eles tendem a estar expostos e a provocar violências. Isso aumenta os níveis de ansiedade, depressão, alcoolismo. E quando a renda cai, as pessoas tendem não só a adoecer mais e sobrecarregar o sistema de saúde, mas principalmente as pessoas que usam seguro de saúde privado, elas deixam de pagar pelo seguro de saúde, pelo plano de saúde que a gente chama no Brasil, e passam a depender também do sistema único, do sistema público de saúde. Então, é um movimento de retroalimentação de problemas. Não só os problemas de saúde aumentam, mas a busca pelos serviços também aumenta. Uma outra evidência a respeito da relação entre saúde e desenvolvimento econômico, ou do quanto que baixos níveis de saúde interferem, atrapalham o desenvolvimento econômico, e aí, nesse sentido, a contribuição do profissional da educação física ela vai ser fundamental para que a gente possa contribuir para esse desenvolvimento econômico. Esse aqui, que foi publicado, é um texto antigo, 2001, mas é um clássico, está publicado no Jornal de História da Economia, que fala de como que o investimento em políticas públicas ele acelera o crescimento de alguns países. Ele mostra que aproximadamente 30% do crescimento econômico no Reino Unido, dentro de uma década, pode ser atribuído a investimentos que foram feitos em políticas de saúde e alimentação, que 30%, de 30% a 40% do avanço, da aceleração do crescimento econômico em países industrializados na Europa também se deu pelo mesmo motivo, por investimentos maciços que foram feitos em políticas de saúde e de educação. Só para abrir um parêntese, é importante que a gente saiba que quando a gente fala de investimento em política pública de saúde, a gente não está falando de investimento somente de países que têm um viés ideológico para a direita ou para a esquerda. Só para a gente ter uma noção, o gasto com saúde, considerando o gasto das pessoas e o gasto público com saúde no Brasil, ele gira em torno de 40% de todo o gasto público. E no Reino Unido, esse gasto passa dos 70%. Então, se a gente parar para avaliar, os países que têm sistemas de saúde mais eficientes, a despeito de serem países como, por exemplo, o Reino Unido, a Inglaterra, países que deram o pontapé inicial no neoliberalismo, a França também, são países que têm investimentos pesados em políticas públicas por entenderem, por gerarem evidências, principalmente, a respeito de como que investimentos em saúde não são gastos em saúde. Eles geram retornos importantes para o desenvolvimento da sociedade. Tá? E aí eu trouxe alguns elementos a respeito de como que aquele texto que eu falei lá do IPEA um pouco atrás, que evidências ele apontou a respeito de como que o Sistema Único de Saúde, partindo da lógica orientada pelo conceito ampliado de saúde, ele gera efeitos positivos sobre a saúde e sobre o desenvolvimento social do país. Tá? Ele faz uma revisão de um conjunto de evidências que mostra, por exemplo, que a expectativa de vida do brasileiro ela aumentou em 10 anos desde a criação do Sistema Único de Saúde, que o número de internações hospitalares, independente do nível de gravidade, ele diminuiu desde a criação do Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é um dos maiores geradores de emprego no Brasil. E não é só porque é o Brasil. O Reino Unido, o NHS, que é o órgão responsável pela saúde pública no Reino Unido, ele é o maior empregador, ou é o que gera a maior quantidade de vagas de emprego em todo o Reino Unido. É um investimento
público em política de saúde que gera emprego. Desde a criação do Sistema Único de Saúde, e, lógico, orientado pelo conceito ampliado de saúde, a gente teve diminuições importantes na mortalidade infantil, um aumento expressivo que abre espaço para a intervenção do profissional da educação física nos diagnósticos de hipertensão e diabetes, e, de uma forma geral, do ponto de vista de efetivamente como que a política pública de saúde ela interfere na desigualdade, ela interfere no crescimento econômico, desde a criação do SUS até 2010, né, porque o dado do índice de Gini ele é um dado que vem de censo em censo, então acontece a cada 10 anos, a gente teve um aumento de 1,5% no principal índice internacional que avalia desigualdade. Tá? E é muito provável que, a partir do próximo censo, a gente tenha esse número aumentado, porque a partir do momento que as pessoas estão mais saudáveis, as pessoas produzem mais, as pessoas movimentam a economia, as pessoas investem mais no seu crescimento pessoal. E é dentro dessa lógica que a gente vai falar um pouquinho do que é o papel da gente enquanto profissional da educação física, do qual é o papel da educação física nesse contexto de desenvolvimento social e econômico. Se a gente for pensar em todos os condicionantes e determinantes do processo de saúde-doença, ainda se a gente for pensar em todos os elementos que compõem o conceito ampliado de saúde, é lógico que a gente não vai poder atuar sobre todos, mas a gente pode atuar de uma forma muito importante, expressiva, no lazer, aí o professor Alan vai fazer a explanação sobre isso. Na educação, particularmente, eu destaco a importância e a necessidade de a gente investir na qualificação do profissional de educação física para uma atuação com foco mais efetivo na promoção da saúde na escola, mas a gente também pode dar contribuições importantes do ponto de vista da elaboração e desenvolvimento de políticas de alteração do espaço urbano, de transporte, e felizmente a agenda de política pública no Brasil ela tem se encaminhado talvez não na velocidade que devesse se encaminhar, mas ela tem se encaminhado para a criação de espaços que permitem o acesso das pessoas a políticas especificamente no caso da gente, de esporte, de saúde e de lazer. Mas, do ponto de vista pragmático, eu acho que o que tem de mais importante para a gente pensar enquanto papel do profissional da educação física é a gente avaliar que a gente precisa atuar para qualificar a nossa formação. Né? Já houve um tempo em que se discutia muito na educação física, eu mesmo já publiquei sobre isso, a respeito das deficiências da nossa formação para atuar no Sistema Único de Saúde, das deficiências na nossa formação para atuar planejando, executando, avaliando políticas públicas de uma forma geral, né? Então, eu acho que o primeiro papel, o primeiro ponto importante da atuação da gente é a gente ter a consciência de que a gente precisa atuar para qualificar a nossa formação em todos os níveis, formação na graduação, formação no mestrado, investir mais na qualificação de quem vai ser preceptor de estágio nas atividades para a graduação, mas também para as residências multiprofissionais. Embora a gente tenha aí um movimento importante de desmonte da política de atenção básica no Brasil, a gente ainda tem, e daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso com um pouquinho mais de detalhes, indicativos de que existe um interesse em investir na intervenção do profissional da educação física no sistema de saúde. Eu acho que trabalhar para que a gente mude a nossa lógica não só de se formar nos espaços de formação básica, de graduação, pós-graduação, mas principalmente que a gente o tempo todo se preocupe com a qualificação da nossa formação nos serviços, no dia a dia. Esses diálogos que a gente está fazendo aqui, eles abrem espaço para a gente ampliar muito a capacidade da gente analisar e criticar o papel da gente nas políticas públicas de saúde.
Um outro ponto que eu acho importante, que tem a ver com a formação também, a gente tem avançado em alguns aspectos nesse sentido, mas eu acho que ainda tem coisas que a gente precisa avançar ainda mais, é a gente entender que a atuação da gente ela tem que ter foco no trabalho interprofissional. Já passou aquela época em que a gente, e eu vivenciei isso, não posso nem fazer críticas muito contundentes, porque eu vivenciei isso quando eu trabalhava em NASF, né? Quando eu estava na ponta no serviço de saúde, era comum que a gente visse lá aquele jogralzinho, a equipe do NASF lá diante da sala de espera na atenção primária, dizendo assim, eu sou fulana, sou nutricionista e eu queria falar para vocês da importância da gente controlar o consumo de sal e açúcar. Meu nome é Flávio, eu sou profissional da educação física, eu queria falar para vocês da importância da gente praticar atividade física regularmente. E não se avançava muito a respeito de como a gente ia fazer com que as pessoas aderissem e se mantessem nessas práticas. Então, eu acho que a gente precisa beber em outras fontes, a gente precisa ampliar um pouquinho o papel da gente, sair da nossa caixa e buscar formas não só de se qualificar e conhecer. Eu fiquei encantadíssimo quando estava ouvindo aí a leitura do currículo do professor Alan. Ele tem formação em ciência da comunicação, né? Eu trabalhei agora há pouco com uma professora aqui da universidade que é do curso de ciência da informação, e eu acho que a gente precisa se qualificar nesse espaço também, não só nesse espaço, mas a gente precisa ter mais entendimento do que é planejamento urbano, mais entendimento de marketing, mais entendimento de estratégias do campo da psicologia que auxiliem em processo de mudança de comportamento. A gente precisa se apropriar mais de conhecimentos da arquitetura para pensar nesse planejamento urbano. A gente precisa necessariamente entrar de forma mais contundente na área de comunicação, trabalhar com mídias sociais, para que a gente possa chegar mais longe na fala da gente. Mas não é chegar mais longe falando de exercício único e exclusivamente. Eu acho que o principal problema que a gente tem hoje, e eu acho que esse papel a gente já cumpre, e não há grandes ganhos se a gente se fixar somente nesse papel. Eu acho que o principal problema que a gente tem hoje é que a gente ainda não avançou como deveria ter avançado para além da educação física, como aula na escola, como esporte, como exercício, né? É comum eu ouvir alunos da residência proporem estratégias de intervenção no SUS com foco no exercício. Tá, mas as pessoas vão praticar outras atividades físicas que não necessariamente o exercício. Como você vai chegar às pessoas? Como você vai qualificar os grupos que promovem essa atividade física que não necessariamente exercício? Um grupo de capoeira, um grupo de dança, etc. A gente precisa pensar um pouquinho fora da caixa. O papel da gente começar a pensar que a educação física ela não se limita à escola, ao exercício e ao esporte. E aí, nesse contexto, eu acho que é fundamental que a gente assuma um papel de protagonismo no sistema público de saúde, no campo das políticas públicas de saúde. Eu acho que é a gente que tem que tomar a frente para qualificar os outros atores do processo de cuidado no que diz respeito a comportamentos saudáveis, mas principalmente no que diz respeito ao comportamento da atividade física, ao comportamento sedentário, né? É fundamental que a gente ocupe espaços nos quais a gente possa mostrar para as outras categorias profissionais como que a gente pode avaliar as possibilidades de recomendação de prática, como que a gente pode aconselhar a prática, como que a gente pode fazer o acompanhamento. Felizmente, a gente teve um avanço grande, a gente teve, está em vias, na verdade, de ter aí publicadas as diretrizes, né, para recomendação de prática de atividade física na atenção básica. Então, acho que a gente ainda precisa ganhar mais espaço e fazer mais, se fazer mais presente na qualificação dos outros atores que atuam, participam do processo de cuidado, né? Até que ponto a articulação do meu trabalho com o do psicólogo não melhora a prática de atividade física das pessoas? Até que ponto a articulação do meu trabalho com a enfermagem, com a medicina, não consegue trazer mais grupos para a prática de atividade física? É dever nosso sair dessa lógica de ser mais um da equipe de atenção básica e pensar na lógica de
ser um dos protagonistas dessa formação, dessa qualificação, dessa articulação de saberes. E aí eu acho que um ponto que talvez seja o mais sensível e que talvez o papel que a gente precisa desenvolver com mais urgência em nível nacional seja o de assumir protagonismo político na proposição, na execução e na execução, na avaliação de políticas públicas de atividade física. Eu fiz esse levantamento aqui no site do Congresso Nacional. Entre 2016, aliás, 2010, 2016, 2011 e 2016, perdão, foram apresentadas 22.100 propostas legislativas em diversas áreas. Mas só 10% dessas propostas tinham foco específico no campo da saúde. Eu já tinha feito um outro levantamento a respeito da elaboração do registro de patentes que tem foco na educação física, que foram propostos por profissionais de educação física, mas ele está desatualizado e o site onde eu conseguia esses dados, ele não abre mais. Ultimamente virou moda a gente não ter acesso a canais públicos de informação. Mas isso é um elemento para a gente começar a pensar. A gente não só precisa ocupar espaços importantes na política em si, né, cargos legislativos fundamentais para a gente ganhar força política, mas a gente também precisa compor órgãos consultivos que ajudem ou que deem suporte à construção de políticas. Só para a gente ter uma ideia, no Reino Unido existem protocolos específicos para avaliar custo-efetividade de programas de atividade física. Então, tem uma estrutura dentro do NHS que ela é responsável por desenvolver estudos a respeito do custo-efetividade, da avaliação da possibilidade de implantação ou de extinção de determinadas tecnologias com foco na atividade física, tá? E de desenvolver protocolos para que os serviços realizem essas avaliações, para que os cientistas tenham um guia sobre como conduzir essas pesquisas. E no Brasil a gente tem um órgão que cumpre até certo ponto essa finalidade, que é a CONITEC, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde. A gente precisa ocupar espaços nesses locais, lógico, não é do dia para a noite, não é dizer que quer participar, mas a gente precisa se qualificar, a gente precisa participar de fóruns, a gente precisa se envolver em questões políticas. A gente está, nesse momento, com as pré-conferências de saúde, né, no Recife, em vários municípios. Quantos de nós, enquanto profissionais de educação física, estamos participando desse momento de controle social, né, que vai eleger os delegados que vão às conferências municipais, a Conferência Municipal de Saúde do Recife, a Conferência Municipal de Saúde das outras cidades, a Conferência Estadual de Saúde. Quantos de nós estamos envolvidos nesse processo para ocupar cadeiras que têm voz e voto na formulação de políticas públicas? Então, a gente precisa, papel, é dever nosso, se envolver um pouco mais, assumir um pouco mais de responsabilidade política, cívica, no contexto das políticas do país, de uma forma geral, especificamente no contexto das políticas de saúde. Já me encaminhando para o final, um exemplo de como a gente escapou, né, de um desmonte que foi feito na atenção básica por conta do entendimento
de que a atividade física, ou que a educação física, ou que o comportamento ativo ele promove saúde, foi a portaria 2979 de 2019 que criou o programa Previne Brasil e que estabelece uma nova diretriz de financiamento da atenção básica. Se, por um lado, essa portaria ela destruiu os núcleos de apoio à saúde da família, destruiu os NASFs, porque ela acabou com a rubrica específica de financiamento para o NASF, isso é muito ruim do ponto de vista do fortalecimento do princípio da integralidade, isso é muito ruim do ponto de vista da manutenção de equipes multiprofissionais que vão construir ou ajudar a construir políticas públicas com foco no indivíduo como um todo. Por outro lado, ela trouxe alguns ganhos, né? Por exemplo, a gente tem a possibilidade de pagamento por desempenho, e esse desempenho tem um foco muito grande no controle, de prevenção e controle de doenças crônicas. A gente teve mantido o incentivo extra para os municípios que têm programa Academia da Saúde, embora o programa não se restrinja à atividade física ou à educação física. E eu acho que o ponto mais importante, mais legal, ou menos danoso dessa portaria foi a possibilidade de financiamento, a descrição clara de financiamento para residências multiprofissionais nos municípios. E isso abre espaço para que a gente, enquanto profissional de educação física, se insira nesses espaços de formação e intervenção no serviço, para que a gente possa mudar essas realidades. Tá? Eu acho que é papel da gente também comunicar melhor os resultados das nossas intervenções, e eu não falo só no campo no campo acadêmico. A gente, enquanto dono de academia, a gente precisa pensar como comunicar melhor os resultados das nossas intervenções, enquanto profissional da ponta, no estudo de Pilates, no box de CrossFit, a gente tem que pensar em estratégias dentro daquela lógica que eu falei de melhoria do nosso ferramental, principalmente sobre comunicação, marketing e psicologia, pensar em estratégias para que a gente possa dar visibilidade na linguagem que a população entenda, que é diferente daquele movimento de nós somos essenciais que aconteceu durante a pandemia, que fragilmente se apoia no argumento de que o efeito agudo, o efeito crônico da atividade física aumenta a imunidade, no momento em que a gente estava disputando isso com um vírus com alto poder de transmissibilidade. Então, um argumento fragilíssimo que não ajuda a gente a avançar enquanto área. Então, a gente precisa, repito, se qualificar no campo da comunicação, principalmente para que a gente possa, com perdão da palavra, vender o nosso peixe, para que a gente possa comunicar da melhor maneira os resultados do nosso trabalho. No campo da formação acadêmica, no campo acadêmico em especial, eu acho que a gente precisa se valer de ferramentas específicas de tradução do conhecimento, de translação do conhecimento, dependendo do conceito que você queira utilizar, que é o conjunto de métodos e técnicas que vai permitir a gente construir resumos de políticas, resumos informativos que transfiram da linguagem técnica científica para a linguagem que o gestor, que o executor, que a população entende, os benefícios de determinadas intervenções. Então, acho que a gente, de fato, tem um papel importante do ponto de vista de contribuir para o avanço social e econômico do nosso país. Mas a gente tem importantes desafios, particularmente o desafio da restrição de recursos financeiros. A toda hora vem um corte novo de verba. A gente tem muitos desafios ainda do ponto de vista da formação profissional e da qualificação de processos de trabalho. A gente ainda tem diretrizes de programas de atividade física, programas estruturados, programas com história importante em determinados municípios, que têm estruturas de processo de trabalho frágeis,
dentro de uma lógica de que flexibilidade, não engessar processos, e a gente termina criando programas em que cabe tudo e não se tem diretrizes específicas de onde se quer chegar. A gente ainda tem um problema de distanciamento importante entre a pesquisa e os serviços de saúde. A gente fala muito na nossa língua, a gente se preocupa em publicar, a gente se preocupa em fazer PIBIC, falando do aluno de graduação, a gente se preocupa em fazer uma residência, a gente se preocupa em fazer um mestrado, mas a gente não se preocupa em colocar numa linguagem prática e simples o conhecimento da gente para quem vai poder utilizar essa informação na prática. Tá? Por outro lado, a gente tem algumas boas perspectivas, a gente tem avançado do ponto de vista da produção de evidência científica a respeito da efetividade de programas. Isso é importante, porque a partir do momento que a gente gera uma evidência a respeito de quanto uma intervenção funciona, a gente cria o argumento de que essa intervenção ela deve ser considerada como uma intervenção de peso, quando ela disputa recursos com outra intervenção. A gente, em alguns locais, a gente tem desenvolvimento de protocolos de ação para atuação do profissional de educação física no SUS, isso é importante. São Paulo tem um avanço importante nesse contexto, criou uma estrutura, inclusive, de como, quanto, quando e onde o profissional de educação física do NASF poderia atuar, deveria atuar no território da atenção básica, e espero que a gente consiga avançar mais nesse contexto, que os programas fiquem menos soltos e tenham mais diretrizes claras do que se quer e de onde se espera chegar. E eu acho que uma boa perspectiva também é de que a gente comece a influenciar os formuladores de política a elaborar políticas com foco em evidências científicas. É o que a gente tem na ciência como conceito de políticas informadas por evidências. Era isso que eu tinha para colocar. Eu espero ter atendido aí a proposta do evento. Estou aberto para o debate. Alisson, você vai me colocar online? Já está. Muito obrigado ao professor Flávio da Guarda pela belíssima fala, uma fala muito gostosa de se ouvir, com muita informação de qualidade. E, neste momento, eu passo a fala para o professor Alan da Costa. Tudo bem, Gustavo? Não sei se eu já entrei na tela, acho que ainda não. Vamos lá. O Alisson, dá um abraço aí no Alisson e na Renata, nossos background aí dando apoio. Vamos ver a hora que vai entrar aí, estou acompanhando. Enquanto eles estão preparando aí a apresentação, Gustavo, eu queria já aproveitar, né, por conta do tempo também, agradecer ao convite do grupo de pesquisa em estilos de vida e saúde, né? É um prazer enorme estar com vocês aqui. Fico feliz, né? Eu sou recém-chegado aqui na UPE e na ESEF. Eu cheguei aqui na universidade e fiquei em casa, porque a gente ficou trabalhando remotamente, né? Então, agora é que a gente está podendo se ver, né? Se encontrar, graças à vacina. Flávio, parabéns pela fala, muito boa. Viva o SUS, é isso mesmo. A gente só pode estar voltando ao que a gente está fazendo graças à vacina. Então, obrigado aí ao convite de vocês. E eu espero poder complementar um pouquinho, porque a fala do Flávio foi muito legal, muito prazerosa, né? Renata, pode ir passando, eu vou acompanhando você, pode passar. O Gustavo já me apresentou, né? Pode passar, Flávia. E a gente sempre faz aquela apresentação formal, né? Pode ir passando, Renata. E toda essa formação, pode seguir. Ela resume-se nisso, né? Eu sou professor de educação física
E as pessoas podem me chamar de Pelezinho, porque na hora que a gente vai apresentar, pode seguir mais uma. Na hora que a gente vai apresentar, toda aquela formação acadêmica é para a gente poder exatamente estar próximo das pessoas, né? O Flávio falou muito bem da gente poder comunicar aquilo que a gente faz, né? Então, a minha formação foi muito... eu tive muito dessa formação voltada na área do lazer, né? Então, o apelido vem de lá. Eu nem vou falar o quanto eu jogo, viu, Gustavo? O apelido é Pelezinho, mas eu não vou falar quanto é que vale meu passe, não. Senão eu não consigo nem pegar um ônibus. E aí, assim como o Flávio, eu preparei alguns tópicos para a gente conversar. O último deles, né, eu vou deixar aí se houver tempo, mas a gente conversar um pouquinho sobre política, sobre lazer, sobre o entendimento de público, né, o contexto dessas políticas no país e essas possíveis contribuições que o professor de educação física, e eu faço questão aqui de utilizar o termo professor de educação física, pode ter nesse contexto aí. E aí, por fim, a parte que é boa, que é o bate-papo, né? Eu cheguei a dar uma olhadinha ali no YouTube, eu estou apresentando pelo celular e não consigo ficar mudando e acompanhando, mas eu vi que tem um pessoal acompanhando, então um grande abraço a todos que estão acompanhando aí ao vivo. Pode seguir, Renata, por favor. Então, a gente vai começando, né, para tratar de política, pode seguir, Renata. É legal a gente entender que a Constituição brasileira, ela é muito nova, ela tem 34 anos, se eu não fiz a conta errada, né? Em 88 ela fez 30 anos, pode seguir mais um. E lá ainda é direito nosso, ainda é direito da população o lazer. E ele está no mesmo artigo que está a educação, a saúde, o trabalho, a segurança, a previdência, a proteção à maternidade e à infância. E aqui eu faço, quem assiste as minhas falas, eu sempre reforço isso. As crianças são a coisa mais importante do mundo. Então, nós estamos no mesmo, o lazer está no mesmo artigo que trata dos direitos sociais fundamentais para que a gente possa viver. E ainda você tem ali a prática desportiva, formais e não formais, que seria uma outra possibilidade da gente ter o lazer dentro de um direito conquistado, né? Pode seguir, Renata. Então, a gente precisa perceber isso. E isso é uma política, essa conquista independe do governo. A gente olhando a nossa história, a gente precisa tomar atenção exatamente como o Flávio falou, dessa questão do protagonismo político, porque, queira ou não, a política ela está sendo degradada. Né? A essência da política não é isso que vocês estão vendo na tela. Né? A eleição e essas pessoas que estão eleitas para nos representar, elas precisam realmente refletir aquilo que a gente quer. Então, essa fala do Flávio foi muito importante. Pode seguir mais uma, Renata. E entender a questão do governo, ela não pode ser misturada nessa questão política, né? A política, ela trata desse entendimento do diálogo, da solução de problemas, da gente resolver questões de uma maneira em que a negociação seja efetiva e seja eficaz. Então, isso que a gente está vivendo atualmente no Brasil, eu não vou falar de mundo, eu vou falar do Brasil só, porque se a gente for falar de mundo, em pleno século XXI a gente teve uma guerra, gente. A gente deu enfoque para mais uma guerra, por quê? Porque as outras guerras que acontecem no terceiro mundo, que acontecem em países subdesenvolvidos, ninguém presta atenção, né? A gente fica focado em aquilo que dá visibilidade, a mídia dá visibilidade, e a gente acaba, às vezes, perdendo essas perspectivas, né? Pode seguir, Renata. Então, ter a clareza do que é política, do que isso vai nos ajudar a entender o que é o lazer também. E eu não tenho a pretensão aqui, pode seguir, eu não tenho a pretensão aqui de resolver e dar uma solução para isso, né? Mas é importante a gente entender aquilo, um pouquinho do que o Flávio falou, quando ele fala da relação entre o crescimento econômico e saúde, né? O lazer, ele é entendido nessa relação de oposição ao trabalho. Então, entender da onde
Por que que eu tenho final de semana para descansar? Por que que eu trabalho das 8 às 6, né? Por que que eu tenho esses direitos garantidos? Pode seguir mais um. Por que que eu tenho esses direitos garantidos? Exatamente porque muito foi lutado, muito foi batalhado para que a gente pudesse superar algumas vivências históricas, assim como o entendimento do conceito de saúde, que o Flávio muito bem apresentou, essa conquista que a gente tem em relação ao trabalho, ela é essencial para a gente entender o que é esse tempo. Como é que a gente lida com ele? Pode seguir, Renata? Então, a gente perceber que se a gente entender que o nosso tempo é dividido dessa maneira, né? E aqui eu fiz um desenho todo equilátero, né? Essa pizza está bem divididinha. Basta você pensar hoje. Você acordou hoje, cada um pensando no seu dia. Você acordou hoje, você foi trabalhar, né? Quem tem emprego foi trabalhar, você fez as suas atividades e tudo mais, e hoje você nos dá o privilégio, o prazer de pegar um pouquinho desse seu tempo para estar aqui com a gente. Será que essa quantidade que eu dividi aqui é isso mesmo? O quanto desse tempo total que você tem, e eu estou falando de um dia, quanto desse tempo é trabalho, quanto desse tempo é necessidade básica para você viver e quanto desse tempo é o seu tempo livre? Dessas 24 horas, será que é isso aí? A divisão é exatamente essa, né? Pode seguir, Renata. Então, é importante que a gente entenda o valor e o quanto esse tempo livre que a gente tem, ele é importante. Pode seguir. A gente perceber essa valoração, a gente vai entender que, graças à pandemia, nós tivemos uma mudança forçada naquilo que alguns grupos de estudo já vêm pesquisando, e aí eu destaco o LEFEM, né, que é o Laboratório de Educação Física, Esporte e Mídia da UFRN, vem estudando, além de outros grupos, o Labomídia na Federal de Santa Catarina, né, você tem outros grupos espalhados pelo país, dessa influência das tecnologias, das plataformas digitais no nosso dia a dia. A gente foi forçado a viver assim, dentro da tela, como a gente está aqui hoje. Se por um lado isso trouxe, obrigado, Renata, se por um lado isso trouxe, obrigou a gente a buscar novos comportamentos, por outro lado também despertou isso que está na tela. A gente está vendo que alguns exemplos que acontecem no Japão, na França, no Canadá, em algumas empresas aqui no Brasil, a gente já percebeu que essa relação do tempo, ela tende a ser muito mais valorizada. As pessoas não querem mais ter a sua vida presa a um escritório, a um local de trabalho. Óbvio que existem funções e trabalhos que nos vão exigir a presença em um determinado horário. A função que a gente tem, eu sou professor, a gente tem um horário de aula, então exige que eu cumpra aquele horário. Mas muitos trabalhos acabaram percebendo, muitas funções e serviços acabaram percebendo que aquilo que ele fazia não tinha necessidade, não tinha uma funcionalidade, né? Então, essas relações trabalhistas que a gente vê e que consomem o nosso tempo e que, por vezes, a gente acha que, não, eu trabalho de maneira remota, eu tenho flexibilidade, e, ao mesmo tempo, você está no celular o tempo todo porque você não consegue lidar com a sua relação com o tempo. E aí você fica, ao invés de você realmente ter o controle desse seu tempo para conseguir dividir aquilo que é trabalho, aquilo que é lazer, aquilo que é o seu tempo livre, a gente acaba perdendo essa noção de como que eu preciso controlar e valorizar esse meu tempo. Pode seguir, Renato. E aí, nesse sentido, eu trago algumas definições, pode seguir, Renata, de lazer, e eu não tenho aqui a pretensão de que vocês sigam e leiam, e isso aqui é fixo, né? O intuito é a gente trazer algumas contribuições de alguns pesquisadores, mas uma das principais características que o sociólogo Geoffroy Dumazier coloca
é a liberdade, é aquela atividade que você faz dentro das possibilidades culturais e que ela é desinteressada, ela é voluntária, onde você se livra exatamente dessa função produtiva, no caso das ações trabalhistas, né, do trabalho profissional ou de obrigações sociais e familiares que você tem. Pode seguir. Também é importante perceber que essa manifestação da cultura, ela geralmente ela tem uma nuance lúdica, ela tem uma nuance trabalhosa que nos gera o prazer, nos gera sentimentos positivos. E esse tempo, espaço, como eu falei no início, ele é conquistado, né? Então, essas relações que a gente tem com as obrigações do mundo do trabalho, a gente meio que enfrenta isso, buscando esse tempo para que a gente possa fazer outras coisas que não trabalhar. Pode seguir mais uma. E existem até algumas características, o professor Luiz Otávio, a partir dos trabalhos de Geoffroy Dumas-Didier, colocam, né, alguns interesses que vão meio que concretizar isso. Porque se eu estou ali, né, percebendo que eu tenho atividades prazerosas, voluntárias, se eu não entendo que eu tenho a possibilidade de escolher essas atividades, sejam elas físicas, manuais, intelectuais, artísticas, sociais, virtuais, turísticas, né? Eu acabo misturando essas atividades no meu dia e eu acabo não sabendo como é que eu uso isso. Então, você perceber, e aí o Luiz Otávio coloca, felizmente, pode deixar, Renata, esse tempo roubado é aquele momento em que você está lá na frente do computador e você está cansado e você escapa e vai para a mídia social. Quer dizer, a gente não consegue controlar, não consegue produzir, a gente fica envolvido nisso, né? E aí, só para elucidar, pode seguir um pouquinho, Renata, quando a gente fala de outros termos que podem misturar um pouquinho, né? Pode seguir mais uma. Quando a gente fala da recreação, geralmente a gente está tratando, pode seguir, de uma possibilidade de manifestação do lazer. E aí você tem técnica para isso. Você tem possibilidades de construir situações para que a pessoa, aí sim, ela se interesse por aquilo que você está fazendo e ela escolha fazer aquela atividade que você está propondo de uma maneira livre. Então, não adianta você achar que o professor de educação física ou qualquer profissional que trabalha na área do lazer e da recreação, achar que você vai recrear ou que você vai promover o lazer da pessoa. Você pode sim criar situações para que ela se envolva, mas vai depender dela despertar esse interesse, esse divertimento, essa alegria, esse prazer de estar ali. Pode seguir? E isso esse entendimento, pode seguir? A gente acaba tendo uma mistura desses conceitos, principalmente porque esses conceitos eles têm uma essência no entendimento de jogo, né? Então aqui eu trouxe, né, o Roger Caillois e o Johan Huizinga, que são digamos assim, os pais do entendimento do jogo, né? E essa mistura do que é o jogo, a gente acaba confundindo um pouco com esse entendimento do que é lazer, exatamente pelas possibilidades que o jogo oferece. E dado esse contexto, pode seguir, Renata, dado esse contexto, a gente acaba percebendo que esse entendimento nem sempre ele é claro para tanto as pessoas que podem usufruir desse tempo livre, quanto das pessoas que promovem isso. E no caso da nossa noite aqui, nós estamos falando de gestores públicos, por exemplo, de pessoas que estão trabalhando no serviço público e que têm a função de oferecer esse tipo de serviço para a gente, né? E quando eu falo do lúdico, o lúdico pode acontecer em qualquer situação. Eu posso estar trabalhando e sentir um baita prazer em estar trabalhando, mas isso não é lazer, né? Você vai estar no seu trabalho. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, né? Eu sou um privilegiado porque eu trabalho com o que eu gosto.
eu amo o que eu faço. Então eu sinto prazer naquilo, é gostoso, é lúdico para mim, mas aquilo é trabalho, né? E muitas vezes as pessoas, apesar de esse ser um direito garantido na Constituição e que tem a sua colocação no mesmo nível de que da educação, do trabalho, da saúde, a gente sabe que na prática isso não ocorre, né? Pode seguir mais um. Na prática isso não ocorre. E quando a gente... esse aqui uma matéria de uma pesquisa feita pela USP, eu não vou passar, mas eu posso depois deixar o link para vocês. Quando a gente não tem esse entendimento, essa dimensão, as situações que até o Flávio alertou, as questões de depressão, ansiedade, elas afloraram. Então a pandemia jogou um foco exatamente na nossa necessidade. Pode seguir mais um, Renato? A pandemia jogou foco na nossa no entendimento que a gente tem do tempo livre, pode seguir, de que a gente precisa se movimentar, a gente precisa estar junto das pessoas, a gente precisa conviver. E aí a gente sempre, né, naquela rotina do trabalho e que a gente sempre fala, nossa, estou naquela correria, a gente se viu dentro da pandemia em um momento em que eu tinha tempo, eu tinha possibilidade de fazer algumas coisas. E a maioria das pessoas, e eu me incluo nisso, não conseguiu fazer essa dimensão, né? A gente transformou a nossa casa em trabalho, a gente muitas pessoas conseguiram fazer diversos cursos, houve aquela avalanche de lives, e isso demonstrou a importância da gente buscar alternativas exatamente para resgatar isso que está na tela. Como é que está o seu tempo? Qual o valor que você tem dado para ele? Eu vi uma fala de um empreendedor lá de São Paulo, né? E agora eu falo lá de São Paulo, porque agora eu sou recifense, né? Então eu moro aqui em Recife, e ele é um empreendedor lá de São Paulo, e ele falou assim, né? Eu vendo um serviço em que a pessoa não vem me pagar com dinheiro, ela paga com a vida dela. E eu falei assim, como assim paga com a vida dela? Sim, ela paga com a vida dela, porque ela gastou um tempo trabalhando, gastou sua força de trabalho e recebeu o seu salário, a sua remuneração, e ela decidiu pegar essa conquista dela e gastar com esse serviço. Quando a gente começa a pensar que a pessoa, quando escolhe estar com você, quando escolhe quando está com, aí no caso, né, os professores de educação física em suas atuações, das mais variadas, que a pessoa está gastando o tempo de vida dela com você, eu acho que a gente dá um enfoque maior na importância que esse tempo tem. Tanto da pessoa que escolheu destinar um pouco daquele tempo para estar ali com você, assim como vocês estão gastando esse tempo precioso que vocês têm para estar aqui com a gente, assim como a gente tem que refletir, nossa, eu tenho que oferecer algo que seja positivo e que seja valoroso e que realmente vale a pena para essa pessoa. Pode seguir, Renata? E a partir dessa reflexão, a gente, quando chega no contexto, e aí eu falei um pouquinho do que é política, falamos um pouquinho do que é lazer, quando a gente chega no entendimento do que é público, muitas vezes a gente não sabe o que é público. Ou a gente considera o público aquilo que não é de ninguém. E muito pelo contrário, o público significa de todos. Essa aqui, para quem não conhece, é a Avenida Paulista. É uma das 31 ruas abertas que tem em São Paulo e que, por uma questão de agenda e de prioridade política, a gente só ouve falar dessa. Por quê? Porque São Paulo é uma megalópole, né? São Paulo é um país. E quando você cria uma opção de lazer, uma oportunidade para as pessoas andarem, para as pessoas se movimentarem, para as pessoas buscarem algo prazeroso para fazer com o seu tempo, olha o que acontece, lota. Então, quer dizer, a gente tem uma demanda reprimida de atividades de lazer, né? Pode seguir, Renata? Esse entendimento, ele nos leva a questionar qual que é a agenda que realmente importa nesse ciclo das políticas públicas. O que realmente importa? O que aquelas pessoas que vão efetivamente tomar decisão para implementar algo, para resolver um problema, qual é
qual é a opção dela, como é que ela escolhe. O Flávio deu um grande caminho aqui para a gente. Hoje, nós não podemos mais aceitar, e aí, retomando aquela questão do protagonismo político que ele falou, e 10% das mais de 22 mil propostas de saúde, só 10% eram na área da saúde. Eu fiquei curioso, Flávio, depois para a gente pesquisar quantas são na área do lazer. Quantos por cento será que estão propostas na área do lazer, né? Pode seguir, Renata? E aí, quando a gente fala disso, é importante a gente entender essa relação de poder. Pode seguir. Essa relação de poder é algo que a gente entrega na mão de algumas pessoas e que muitas vezes a gente não sabe como é que isso funciona. Pode seguir. Esse entendimento que a gente tem de poder, e eu vou sugerir aqui, pode seguir, a gente entendeu um pouquinho desse contexto no Brasil, e eu vou passar brevemente por causa do tempo, e Gustavo, você, por favor, me alerte aí se eu estiver passando do tempo, tá bom? Quando você está andando na rua e você vê um outdoor desse, né, que é de uma academia, e fazendo uma propaganda, né, exercício físico aumenta a imunidade, o Ministério da Saúde adverte, atividade física é um remédio natural para a sua saúde. Aí eu pergunto para quem está nos assistindo, né, você gosta de tomar remédio? Eu não gosto de tomar remédio, eu só tomo remédio quando não tem jeito. Então, esse tipo de manifestação, no nosso ponto de vista, e aí eu tomo aqui a colaboração dos autores que a gente estuda para isso, pode seguir mais um, Renata, é a comprovação de que esse entendimento do que significa lazer não está claro, nem para as pessoas que estão usufruindo dela e nem para as pessoas que estão oferecendo esse tipo de serviço, né? E o professor Juliano Pimentel tem um texto muito, muito enriquecedor, que eu acho que é válido a gente entender, onde ele aprofunda a questão do lazer passivo e do lazer ativo, né? Como se a pessoa que não estivesse fazendo uma atividade física, uma prática corporal, se movimentando em seu tempo de lazer, que ela estaria em uma atividade de lazer passivo, como se a passividade fosse sinônimo de não se movimentar. Esse aqui é o Parque Dona Lindu, há algumas semanas, quando ele teve uma atividade aberta, e aqui eu não coloquei, mas estávamos eu, minha esposa e o nosso pequeno, e o parque fervendo. Assim como eu mostrei a Avenida Paulista, pode seguir mais uma, Renata? As pessoas precisam se movimentar, as pessoas precisam estar lá, as pessoas precisam de oportunidade. Então, a pesquisa de Borges e Areias traz essa reflexão, né, da quase ausência de possibilidades de ócio para o trabalhador nos tempos atuais, né? O lazer ele aparece como algo, como um produto que precisa ser consumido. E aí eu trago aqui um exemplo, né? Quem não gosta de ir ao cinema? É uma maravilha o cinema. E aí a gente acaba pegando e transformando essa produção cinematográfica, que pode ser uma excelente atividade de lazer, em algo mercantil, no sentido de que aquele filme que está sendo transmitido não é mais um filme. Ele é um filme, que é um livro, que é uma revista, que é um produto, que é um jogo, e que eu preciso estar envolvido, que eu preciso estar lá consumindo aquilo de uma maneira como se eu não soubesse o que fazer com o meu tempo. Pode seguir, Renata? Como se eu não tivesse alternativas para aquela produção. Aqui mais um exemplo, o Parque das Graças, que foi inaugurado recentemente. Ele, apesar dessa imagem parecer que ele é grande, ele não é tão grande. Mais uma vez, o papai aqui, papai Fresco, explorando a cidade do Recife. Maravilhoso o parque, mas que já é inaugurado com sua capacidade superlotada. Pode seguir mais uma. Então, a gente percebe que aquilo que foi identificado há mais de uma década, ele continua limitado. Aqui, gente, parece que está vazio o parque, né? Mas não, ele está, assim, entupido. Isso aqui em plena pandemia. Então, imagina a necessidade que as pessoas têm de se movimentar, de estar junto, né? E aqui, de novo, eu reforço, né? A criança é o nosso bem mais importante. Quando eu falo disso, a gente vai trazendo um pouquinho do Brasil
nas últimas décadas, a gente teve um movimento, né, de muitos programas e políticas oferecendo alternativas para o esporte e o lazer de uma maneira lúdica e de uma maneira que entende o lazer como essa alternativa ampliada. Então, o programa Segundo Tempo, o PST, o PELC, o Programa Esporte e Lazer da Cidade, né, o Recreio nas Férias, o Brincando com o Esporte, são diversos programas e que, com o tempo, pode seguir, Nathan, eles foram se degradando. O próprio Flávio comentou a questão dos recursos, né? Eu acho que eu discordo do Flávio só na questão da escassez de recurso, que não no sentido de que não tenha recurso, mas eu entendo o que ele fala, né? A escassez de recurso destinada para isso. Porque eu não consigo aceitar que o Brasil não tenha dinheiro suficiente para efetivar essas políticas. E essas atividades, essas políticas, muitas delas foram feitas, sim, com embasamento em evidências científicas e, claro, novas evidências vão surgindo, como essa proposta da OMS, né, de mais pessoas ativas para um mundo mais saudável, a questão da atividade física e da prática corporal como complemento aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Pode seguir, Renata, né? E que também culminou, pode seguir, com publicações excelentes, né, como essa do Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano, da PNUD, pode seguir, Renata, e que tem ali, quando ele foi construído, ele tinha um sistema nacional de esporte que estava sendo estruturado, né, que estava sendo mais estruturado, né, e que aqui eu acho que fica visual, né? Quando você pega ali a faixa vermelha, a gente consegue ver o que é esporte de lazer e atividade física. É o maior tempo e espaço nessa progressão horizontal de idade e nessa progressão vertical de atendimento à população, é o maior tempo de atendimento para as pessoas. Ou seja, não é o esporte competitivo, não é a formação esportiva, né, que está à esquerda e abaixo, né, nós temos o esporte competitivo, não é a recuperação e o cuidado paliativo com alguém que já teve alguma situação, não é a manutenção da vida das pessoas de uma forma positiva. Então, o tempo das pessoas é valioso e a gente pode contribuir com isso. Pode seguir, Renata? Né, nesse sentido. E aí, só para registrar, né, o status que a gente tinha no país de Ministério do Esporte virou uma secretaria dentro do Ministério da Cidadania, e hoje, pensando nessa mudança, eu não sei se isso prejudicou tanto, né? Talvez o esporte tivesse um destaque maior no status de ministério, mas eu deixo aí o debate para a gente conversar se realmente prejudicou, né? Porque a gente percebeu, pode seguir, que vem a própria valorização desse tipo de atividade, né? De esporte, de lazer, de saúde, ela não é algo importante para quem está na gestão, para quem está lá, inclusive que recebe o voto das pessoas. E aí a gente teve, né, mesmo nesse contexto catastrófico que a gente está vivendo, de falta de transparência, de falta de acesso aos dados, né, de valores, de banalidade da vida, a gente teve aí a produção dos guias de atividade física, que também são uma importante manifestação, uma importante publicação, e que eu faço aqui as minhas pequenas críticas para a gente ampliar o debate, né, no sentido do lazer estar contemplado de uma maneira muito pontual e que pudesse ser mais ampliada. Pode seguir, Renata? E aí, pessoal, indo para o final, né, o que seria, pode seguir, o que seria, então, as contribuições que eu acho que é uma possibilidade aí para a gente debater. Quais são essas possíveis contribuições do professor de Educação Física? O Flávio já deu um bom caminho, pode seguir, Renata. E eu acho que eu vou só complementar no sentido da gente contextualizar isso, como nós estamos falando de políticas, de buscar boas práticas, né? Hoje existem diversos documentos e referenciais que nos dão esse guia de boas práticas em políticas públicas, pode seguir,
inclusive com mapas, mostrando onde essas políticas, mesmo dentro desse contexto que eu falei para vocês, de pouca valorização do esporte, do lazer, da saúde, a gente tem sim exemplos evidentes, né? Pode seguir, Renata. Então, entender essas boas práticas, incorporar isso no nosso dia a dia, é a gente perceber que existem técnicas que a gente pode utilizar, né, para atingir resultado, buscar a continuidade dessas ações, buscar essa satisfação, e aqui quando a gente fala satisfação do cliente, tratando-se de política pública, nós estamos falando satisfação do cidadão, né? Hoje a gente, quando fala qualquer coisa relacionada à política, o sinônimo é não serve, não funciona, não presta, pode seguir. Então a gente tem que deixar de ser amador nessa nossa atuação e buscar práticas inovadoras, buscar acumular conhecimento, buscar essa aprendizagem, pode seguir, né? Buscar essas práticas por meio exatamente da avaliação daquilo que é feito. Quais são os indicadores? Quem que tomou a decisão para viabilizar tal política? Quanto foi gasto em cima disso? Pode seguir. Esse material, vocês estão vendo ali um logo da EMASP, é a Escola Municipal de Administração de São Paulo, que era um material que eu peguei de quando eu trabalhava na prefeitura, né, na Secretaria de Esportes, ter clareza do que é ser eficiente, o que é ser eficaz, o que é ser efetivo. Né? Pode seguir, Renata. Porque quando você faz política pública, muitas vezes você não consegue atender a esses princípios de equidade, universalidade, integralidade, principalmente transparência e participação social. Hoje eu tenho clareza, pode seguir, né, de que não adianta a gente achar que a política pública vai ser feita pelo Estado e eu tenho meu direito, então eu vou ficar aqui de braço cruzado esperando chegar os meus direitos. O Estado não dá conta. Né? Hoje a gente vive um contemporâneo conectado, a gente vive novas possibilidades, a gente vive um mundo capitalista e que exige de você se adequar a essas situações, né? Então a gente tem sim que assumir aquilo que o Flávio falou, né? Que ele chamou de protagonismo político. Eu achei muito feliz, viu, Flávio, a sua colocação. E aí um outro entendimento que eu acho que é válido, que fica aí qual é a competência, qual é o papel do profissional, né, do professor de educação física como profissional, nesse ramo de entender que a gente pode educar pelo lazer, para o lazer, a gente pode incorporar essas ações lúdicas e prazerosas no nosso dia a dia, seja no esporte, na saúde, na educação física escolar, né? Pode seguir, Renata. E a gente ter clareza. Pode seguir mais um pouquinho. A gente ter clareza, pode seguir, Renata. Pode seguir mais um. De que a reflexão que o professor Marcelino traz para a gente, pode seguir mais, é de que esse professor de educação física, a relação entre o lazer e a educação física, e eu coloquei, volta um, por favor, eu coloquei ali professor, no sentido de que a gente entenda a nossa ação como educador. Volta um, por favor, Renata. Entender a nossa ação como educador. Nós somos professores de educação física. Entender o lazer como uma simples brincadeira, eu fico feliz, porque a brincadeira, se a criança é a coisa mais importante do mundo, brincar é a segunda coisa mais importante do mundo. Mas não entender o brincar de uma maneira pejorativa. Não entender esse tempo de lazer como algo mercadológico, e sim entender como a possibilidade de você educar a pessoa. A gente percebeu que falta espaço, falta tempo, né? Os nossos direitos não são entregues. Será que a gente está compreendendo isso? Que a gente também precisa ter essa atuação profissional? E aí eu trouxe alguns referenciais que podem nos ajudar nisso. Pode seguir, Renata? Né? Já partindo para o final, eu trouxe aí o livro do professor Azevedo e do professor Bramante, Gestão das Estratégias e Experiências do Lazer. Então, ele traz ali, num capítulo, ferramentas estratégicas para a gestão das experiências do lazer.
Não dá mais para a gente ir lá e fazer só, eu vou lá no improviso. Não, acabou, gente, não existe mais isso. Pode seguir. Né? Eu trago um relato que a gente fez enquanto gestores públicos, um caso específico, né, do programa Rua de Lazer que a gente gerenciava em São Paulo. E aí, pode seguir, Renata. E aí eu vou deixar agora, Gustavo, eu nem vou falar, né, de exemplos práticos. A gente tem uma pesquisa em andamento, pode seguir, Renata, que é sobre quais foram as políticas que foram efetivadas, pode seguir, que foram efetivadas no âmbito da pandemia, né, na questão da pandemia, e a gente está com ela em andamento, porque o plano de metas, aqui está o exemplo de São Paulo, mas a gente está fazendo uma pesquisa também em Recife, Jaboatão e região, né, até 2020, até o início de 2020, existia um governo, existia um plano de governo para ser efetivado. E quando veio a pandemia, pegou todo mundo de surpresa, né? Então, o nosso intuito é descobrir o que foi feito, o que foi conquistado, né? Então, a gente tem alguns exemplos positivos, outros nem tanto. Eu vou deixar essa curiosidade para vocês aí e vou devolver para o Gustavo para a gente poder bater um papinho aí. Não sei quanto tempo eu deixei. Ixi, ó, sobrou nada, né, cara? Desculpa, falei demais, mas agradeço demais aí ao GPES, ao Gustavo, a todo mundo envolvido. E vamos conversar um pouquinho aí esse finalzinho. Muito bem, muito obrigado, professor Alan, também por essa belíssima fala, exposição das suas ideias. Aproveito esse momento, pessoal, para dizer que para as pessoas que não estão inscritas no canal do GPES UPE no YouTube, aproveitem para se inscrever e acionem também o sininho, porque nós teremos outros eventos no futuro. Eu abrir para as questões, vou aproveitar algumas das reflexões que foram colocadas no chat para que a gente possa fazer esse fechamento. Tá? Então, aqui a gente tem uma questão colocada aqui pela Débora Bertolo. Vida de professor de educação física é difícil. Como investir em formação com o salário atual? E eu acho que a gente já tem até uma reflexão aqui com o próprio, né, projeto que a gente está realizando, o diálogo virtual. E juntando com essa questão, né, dessa formação, vou unir aqui um comentário da Patrícia Nelly Menezes, do GPES, que é o seguinte: os conteúdos a respeito das bases, né, complementando a fala do professor Flávio, os conteúdos a respeito das bases para a formulação de políticas públicas também precisam ser vistos na graduação, na perspectiva do empreendedorismo social. Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas reflexões que foram colocadas aqui a respeito da formação e essa relação com o preparo, né, para pensar sobre essas políticas públicas para ambos. Flávio, como eu falei demais, quer comentar primeiro? Nada, acho que eu estourei o tempo aí, que deixei apertar, mas vamos lá. Eu acho que formação com vida de professor realmente é uma coisa difícil, né? Embora pareça algo inerente, porque a gente que resolve ser professor, a gente tem consciência de que precisa estar todo o tempo se aperfeiçoando. Mas eu acho que o ponto mais importante aí, até para diminuir um pouco da tensão dos colegas, é que, quando eu falo que é necessário que a gente se qualifique, é necessário que as estratégias de formação elas visem dar mais poder de decisão, dar mais argumentos para que a gente possa qualificar nossa prática, elas têm que vir também dos espaços onde a gente atua. Não tem que ser uma coisa que deve partir só da gente, né? A escola tem que promover espaços de formação, a academia tem que promover espaços de formação. Quando eu estava no programa Academia da Cidade, em Recife, a gente teve incontáveis momentos de formação sobre SUS, sobre aspectos técnicos, né, do trabalho dos polos. Então, eu acho que não é só um movimento nosso. E com relação à colocação da Patrícia, a Patrícia é sempre muito coerente, né, sempre vendo muito adiante. Eu concordo, Patrícia, eu acho que a gente precisa sim pensar em empreendimento social, até porque alguém falou de lobby no chat. Eu acho que a gente também precisa fazer parte das estratégias de empreendedorismo, não só social, mas de empreendedorismo geral, no campo da atividade física, no lazer. O professor Alan tem mais
know-how para falar sobre isso, mas eu acho que a gente tem que pensar, sim, desde a graduação, discutir estratégias de empreendedorismo profissional, na nossa área, independente de ser social ou não. É lógico que a gente precisa, sim, se qualificar para atuar junto a ONGs, para captar recursos de emenda parlamentar, para apoiar o desenvolvimento de trabalho legislativo, e para isso a gente precisa de formação, mas é fundamental que a gente pense também no privado. A atividade física, o profissional de educação física tem um espaço de atuação muito maior no privado do que as demais categorias, né? A enfermagem tem muito mais postos de trabalho no sistema público do que no sistema privado. É o contrário de nós, a gente tem muito mais postos de trabalho no sistema privado. Bom, se eu posso complementar um pouquinho aí a fala do Flávio, eu acho que essa questão da formação, ela é bem delicada, porque quando a gente busca esse tipo de atividade, eu, por exemplo, meu caso é assim, eu estudei e fui trabalhar. E aí eu percebi que eu precisava estudar mais, aí eu fui estudar e voltei a trabalhar, né? Então, muitas vezes a gente não atrelar a nossa prática com o conhecimento, você pode ficar parado no tempo. Hoje nós estamos vivendo como eu comentei, né, um contemporâneo conectado, que ou a gente entende esse movimento, essa situação que a gente está vivendo atualmente. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essa última guerra, né, é uma guerra cibernética, né? Já é uma guerra que não é só a bomba caindo lá, a intolerância. Ela está dentro da nossa vida aqui, na tela, próximo de você. E se a gente fizer um paralelo com a nossa realidade aqui do Brasil, nós estamos vivendo isso há muito tempo. Nós estamos vivendo isso há mais de uma década, né? Então, assim, a nossa formação tem que ser no intuito de melhorar a sua atuação e a contribuição que você tem. No nosso caso, enquanto universidade pública, é um dever da gente estar aqui, esse evento, né, o Diálogos Virtuais, nós não estamos fazendo nada além do que a nossa obrigação de transmitir o conhecimento, tentar mostrar que aquilo que a gente produz, ele tem um resultado efetivo, sim, ele é essencial, sim. Em momentos em que a gente está debatendo se a Terra é plana ou não, gente, é essencial que a gente consiga transmitir esse conhecimento. E a respeito do empreendedorismo social, eu vou aproveitar o exemplo que a gente teve antes de eu vir para cá, trabalhando na Secretaria de Esportes, a mudança de gestão e a decisão do governo de não colocar recurso em determinadas atividades. Isso dá uma ideia e um caminho de que aquilo não é importante para aquela gestão. Não significa que aquilo não é importante, né? Então, eu coordenava, junto com uma professora, vocês viram, né, o programa Ruas de Lazer, que era oferecimento de atividades de lazer aos domingos. Então, as pessoas que pediam, solicitavam isso. Eu gosto desse exemplo, porque ele é uma das primeiras políticas públicas de lazer de São Paulo, é de lá da década de 70, e ela somente funciona se a população se envolver. Como assim, Alan? Esse exemplo, a estrutura de funcionamento lá de São Paulo, né, que eu quero dizer, porque Rua de Lazer é uma política pública que existe no mundo inteiro, tá? Não é uma exclusividade de São Paulo. Mas ela funciona em São Paulo assim: os moradores da rua se juntam e decidem que eles querem fechar a rua no domingo, num determinado horário estipulado pela lei, que é das 10 às 4, e que eles vão fechar a rua e ser responsáveis por assumir aquele espaço público com atividades que eles acharem por bem fazer. A lei regulamenta, né, que são atividades de lazer, atividades físico-esportivas, atividades culturais. Então, aquele exemplo que eu mostrei da Avenida Paulista, a Avenida Paulista é uma grande avenida, então não dá para os moradores irem lá fechar. Então, o poder público vai lá e fecha. Mas São Paulo tinha um programa em que os moradores fechavam a rua. Então, eu não sei onde você mora, se você mora num condomínio de prédios ou se você mora numa casa. Então, lembra, a rua, as pessoas iam lá e pediam. Então, assim,
Existem técnicas, sim, de gestão para que você envolva essas pessoas, então a gente desenvolvia esse tipo de atividade. Então, desculpa, eu esqueci o nome de quem fez a pergunta, né? Já existe, sim, esse tipo de empreendimento dentro das políticas públicas. São práticas contemporâneas, não o que há de mais moderno em gestão de política pública exige, sim, a participação popular, e o entendimento desse empreendimento tem que ser para além do mercado, tem que ser um empreendimento que envolva a sociedade, né? Então, eu acho que foi muito feliz aí quem comentou, eu esqueci o nome, desculpa, essa possibilidade de empreendimento social. E só para finalizar, para quem é da área da educação física, está claro que falta proposta, falta atividade, falta gente para oferecer isso. Então, se o professor de educação física conseguir entender esse conceito de lazer mais enregado e não limitado de uma maneira pejorativa, quem sabe a gente não consiga encontrar soluções para esses problemas, né? Recife é uma riqueza maravilhosa, estou falando porque nós estamos aqui, mas o país inteiro necessita disso, né? Então, estamos à disposição aí para continuar dialogando. Muito obrigado, professora. Obrigado, professor Flávio. Devido ao avançar da hora, eu quero guardar esse momento final aqui. Agradecimentos. Então, é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde, o GPS, da Universidade de Pernambuco. E eu convido novamente a toda a audiência a se inscrever no canal e acionar o sininho para as notificações. Aproveito esse momento também para realizar agradecimentos às pessoas que contribuíram na organização desse evento. O Alisson, que nos deu aqui o suporte, Renata Estorino, Patrícia Anelli, Tainara Gonçalves, Francis Paula Cantieri, e agradeço ao Mauro Barros, fundador do GPS. E, em nome do Mauro, também aqui citando o nome dele, aproveito para estender esse agradecimento a todas as pessoas que colaboraram na organização deste evento, tá bom? Pessoal, aguardo vocês para os próximos eventos, continuem nos acompanhando. A gente fica por aqui e deixo aqui a fala final de despedida do professor Flávio da Guarda e professor Alan Costa. Faça as honras para o senhor, Alan, por favor. Ô, Flávio, obrigado. Eu só tenho a agradecer ao Gustavo, toda a equipe, Renata aí, que me ajudou com a apresentação, o Alisson, toda a equipe do GPS. Dizer que estamos à disposição. Depois, quem tiver interesse, pode conversar com o Gustavo, pegar meu e-mail. Tudo meu, eu brinco que é Alan Que Costa, então você vai me achar nas redes aí. Estou à disposição para a gente ampliar esse diálogo e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E minhas desculpas aí por ter atropelado um pouquinho o tempo. Grande abraço a todos e um especial para mamãe, papai, titia, tá todo mundo assistindo aí. Um beijo carinhoso para todo mundo, muita saudade. Eu também quero agradecer pelo convite, mas também quero parabenizar a equipe do GPS pela iniciativa. Eu acho que um projeto de extensão com essa amplitude, que tem essa pegada de abrir discussões importantes como essa, de trazer pessoas para debater temas da nossa área, isso só faz a gente crescer. E eu acho que é importante que a gente, como o professor Alan falou, a gente não está aqui simplesmente por aceitar um convite, a gente está aqui porque é dever nosso, enquanto profissional da formação, ocupar esses espaços e prestar alguma contribuição para isso. Eu estou muito feliz, muito contente, como eu falei, estou em casa, eu sou da primeira turma de GPS, quando o Mauro voltou do doutorado, convivi com muita gente aí, quero agradecer de coração aí a Renata, sempre muito atenciosa, muito pontual, solícita, com esse sorriso o tempo todo. Patrícia, cheiro para tudo, está sempre apoiando a gente, tudo que a gente precisa. Equipe do GPS, peço perdão se eu esqueci de agradecer alguém, mas Gustavo, Alisson, Mauro, parabéns pela iniciativa e obrigado mais uma vez aí por ter me proporcionado estar discutindo esse tema que eu amo tanto e estar aprendendo com essas pessoas que estão aqui com a gente. Muito obrigado.
Pessoal, aguardamos vocês no próximo diálogo virtual. Uma boa noite a todos.